"Esse carro é caro demais para um pobre consertar", gritou a milionária, mas se arrependeu quando descobriu quem ele realmente era. A chuva caía forte naquela tarde de terça-feira, quando Isabela Monteiro estacionou sua Mercedes-Benz prata em frente à pequena oficina mecânica no bairro operário da cidade. Aos 30 anos, ela comandava um império de cosméticos herdado da família e estava acostumada a ser tratada como realeza onde quer que fosse. Seu carro havia apresentado um problema no motor durante uma reunião importante, e aquela era a oficina mais próxima que encontrou. Ela desceu do veículo com uma expressão de desgosto, observando o lugar modesto com paredes descascadas e ferramentas espalhadas pelo chão de cimento manchado de óleo. Um jovem mecânico de aproximadamente 28 anos se aproximou, limpando as mãos em um pano sujo de graxa. Ele vestia um macacão azul desbotado e tinha os cabelos escuros, ligeiramente despenteados. Seus olhos castanhos eram calmos e transmitiam uma serenidade que contrastava com o ambiente caótico da oficina. O rapaz cumprimentou Isabela com educação e perguntou qual era o problema com o veículo. Ela mal olhou para ele enquanto explicava rapidamente a situação, deixando clara sua impaciência através do tom de voz ríspido e dos gestos apressados. O mecânico examinou o motor com atenção profissional, identificando que seria necessário substituir algumas peças importantes e realizar um serviço técnico especializado. Quando ele mencionou o valor estimado do conserto, Isabela sentiu o sangue ferver. Aquele preço era absurdo para uma oficina tão simples, pensou ela. Sua indignação transbordou de forma explosiva e descontrolada. Ela ergueu a voz de maneira agressiva, apontando o dedo para o jovem trabalhador com desprezo evidente no rosto. O grito ecoou pela oficina inteira, fazendo os outros funcionários pararem o que estavam fazendo. Isabela acusou o mecânico de tentar enganá-la por ser mulher e rica, disse que ele estava tentando se aproveitar da situação. Suas palavras foram cruéis e carregadas de preconceito. Ela declarou que aquele carro era caro demais para um pobre consertar, que ele provavelmente nem sabia o que estava fazendo e que iria denunciá-lo por tentativa de extorsão. A humilhação pública foi devastadora. Os outros mecânicos baixaram a cabeça, constrangidos com a situação. O jovem permaneceu em silêncio durante todo o ataque verbal, mantendo uma postura digna apesar das ofensas. Quando Isabela finalmente parou de gritar para respirar, ele caminhou calmamente até uma pequena sala nos fundos da oficina. Ela continuou falando alto, dizendo que iria chamar a polícia e processar aquele estabelecimento imundo. Foi então que um dos mecânicos mais velhos se aproximou dela com cautela e comentou que talvez ela devesse conversar direito com o rapaz antes de fazer qualquer acusação precipitada. Isabela questionou com arrogância o que aquele funcionário queria dizer. O homem mais velho explicou que o jovem mecânico não era apenas um empregado comum. Na verdade, ele era Daniel Ferreira, o proprietário daquela oficina e também de toda a rede de autopeças que abastecia metade da cidade. Além disso, ele era dono de uma empresa de tecnologia automotiva que desenvolvia sistemas inovadores para montadoras internacionais. Daniel havia herdado um pequeno negócio do avô e transformou aquilo em um império, mas nunca abandonou a oficina original porque era onde tudo começou. O chão pareceu desabar sob os pés de Isabela. Seu rosto empalideceu enquanto processava aquela informação devastadora. Ela havia humilhado publicamente um empresário bem-sucedido, alguém que provavelmente tinha tanto dinheiro quanto ela, ou até mais. A vergonha tomou conta de cada célula do seu corpo. Naquele momento, Daniel retornou da sala segurando alguns documentos que comprovavam a propriedade do estabelecimento e das empresas. Ele as entregou para Isabela sem dizer uma palavra, seus olhos revelando mais decepção do que raiva. Isabela segurou os papéis com as mãos trêmulas, lendo cada linha, que confirmava sua terrível falha de julgamento. Ela havia julgado aquele homem pela aparência,
pela roupa suja de trabalho, pelo ambiente simples onde ele escolhia estar. Lágrimas de arrependimento começaram a se formar em seus olhos enquanto ela finalmente entendia a dimensão do que havia feito. Ela não havia apenas ofendido um mecânico, havia revelado o pior lado de si mesma, aquele lado que menosprezava as pessoas por sua condição social aparente. Essa história está apenas começando e você não vai acreditar no que acontece a seguir. Se você está gostando, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber quem está acompanhando essa jornada comigo. A noite não trouxe descanso para Isabela. Ela passou horas deitada em sua cama king size, encarando o teto de gesso do seu apartamento luxuoso, enquanto as palavras cruéis que disse ecoavam incessantemente em sua mente. Cada frase preconceituosa voltava como uma punhalada na consciência. Ela se levantou diversas vezes para beber água. Caminhou pelo imenso apartamento vazio, tentando encontrar algum conforto, mas nada amenizava o peso da culpa que carregava. Pela primeira vez em muitos anos, Isabela se viu obrigada a confrontar a pessoa que se tornara. Ela havia crescido em berço de ouro, sempre rodeada de privilégios e facilidades que o dinheiro proporcionava. Seus pais, apesar de bem-intencionados, criaram uma bolha ao seu redor que a isolou das realidades enfrentadas pela maioria das pessoas. Isabela estudou nas melhores escolas particulares, frequentou clubes exclusivos e conviveu apenas com pessoas da mesma classe social. Quando assumiu a direção da empresa familiar de cosméticos aos 25 anos, ela já estava completamente desconectada do mundo, além de seu círculo dourado. Os anos no comando da empresa só intensificaram essa distorção de perspectiva. Isabela tratava funcionários como peças substituíveis, demitia pessoas sem considerar suas histórias pessoais e media o valor humano através de contas bancárias e posições sociais. Ela nunca havia parado para questionar suas atitudes porque todos ao seu redor agiam da mesma forma. O incidente na oficina foi como um espelho sendo colocado brutalmente diante de seu rosto, refletindo uma imagem que ela não queria reconhecer como sua. Durante os dias seguintes, Isabela tentou mergulhar no trabalho para esquecer o ocorrido, mas era impossível. Cada reunião, cada decisão empresarial a fazia lembrar de Daniel e da dignidade com que ele recebeu suas ofensas. Ela começou a pesquisar sobre ele na internet e descobriu uma história fascinante. Daniel Ferreira havia perdido os pais ainda adolescente e foi criado pelo avô, um mecânico humilde que lhe ensinou o ofício e valores sólidos sobre trabalho honesto e respeito ao próximo. Quando o avô faleceu, Daniel herdou a pequena oficina que estava à beira da falência. Em vez de vendê-la, ele trabalhou incansavelmente para mantê-la funcionando enquanto estudava engenharia mecânica à noite. Sua visão inovadora o levou a desenvolver um sistema de diagnóstico automotivo que revolucionou o mercado. Com o sucesso da patente, ele fundou uma empresa de tecnologia, mas nunca abandonou a oficina onde aprendeu tudo. Ele continuava trabalhando lá regularmente, mantendo contato com as raízes que o formaram. Isabela descobriu também que Daniel era conhecido por suas ações sociais. Ele oferecia cursos gratuitos de mecânica para jovens de comunidades carentes, ajudava a financiar os estudos de funcionários talentosos e mantinha uma fundação que prestava assistência a famílias em situação de vulnerabilidade. Enquanto ela acumulava riqueza para alimentar um estilo de vida ostentador, ele usava seus recursos para transformar vidas. A comparação era dolorosa e reveladora. A culpa evoluiu para uma necessidade urgente de reparação. Isabela precisava pedir desculpas, não apenas por educação ou para aliviar a própria consciência, mas porque genuinamente reconhecia o quanto estava errada. Ela passou dias planejando como se aproximar de Daniel novamente.
Considerou enviar flores, escrever uma carta formal, fazer uma doação generosa para sua fundação. Porém, todas essas opções pareciam insuficientes ou superficiais demais para a gravidade do que havia feito. Uma terça-feira de manhã, exatamente uma semana após o incidente, Isabela tomou coragem e decidiu voltar à oficina. Ela se vestiu de forma simples, sem joias chamativas ou roupas de grife, tentando demonstrar através da aparência uma humildade que ainda estava aprendendo a sentir de verdade. O caminho até o bairro operário pareceu mais longo do que antes. Seu coração batia acelerado enquanto estacionava na mesma vaga de antes, observando o movimento da oficina através do para-brisa embaçado pela ansiedade. Isabela respirou fundo 3 vezes antes de conseguir abrir a porta do carro. Seus passos em direção à oficina eram hesitantes, completamente diferentes da postura confiante e arrogante que demonstrara na semana anterior. Alguns mecânicos a reconheceram imediatamente e trocaram olhares entre si, claramente surpresos com seu retorno. Ela perguntou educadamente por Daniel, e um dos funcionários indicou que ele estava na parte administrativa, uma pequena construção anexa à oficina que ela nem havia notado antes. O escritório era surpreendentemente organizado e moderno, contrastando com a simplicidade da oficina. Havia computadores de última geração, plantas bem cuidadas nas janelas e certificados emoldurados nas paredes que atestavam as conquistas profissionais de Daniel. Ele estava concentrado, analisando projetos em uma grande mesa de desenho quando percebeu a presença dela. Seu semblante permaneceu neutro, sem demonstrar raiva nem satisfação ao vê-la novamente. Aquela serenidade quase indiferente fez Isabela se sentir ainda menor. Ela pediu permissão para entrar e Daniel acenou afirmativamente com a cabeça, afastando-se da mesa para prestar atenção no que ela tinha a dizer. Isabela ensaiara um discurso elaborado durante dias, mas todas as palavras cuidadosamente escolhidas evaporaram de sua mente no momento crucial. O que saiu foi algo bem mais simples e verdadeiro. Ela admitiu que estava profundamente envergonhada e arrependida, reconheceu que suas palavras foram cruéis e injustas e pediu desculpas sem tentar justificar ou minimizar o que havia feito. As lágrimas que ela tentou conter durante toda a semana finalmente escorreram livremente pelo rosto. Não eram lágrimas manipuladoras ou teatrais, mas sim a expressão genuína de alguém confrontando pela primeira vez a própria maldade. Isabela explicou que aquele incidente a forçou a enxergar aspectos de sua personalidade que ela vinha ignorando há anos. Ela falou sobre a bolha de privilégio em que cresceu, sobre como foi condicionada a valorizar pessoas apenas por status e dinheiro, e sobre como percebia agora o quanto isso a transformara em alguém desprezível. Daniel escutou tudo em silêncio, sem interrompê-la uma única vez. Quando ela terminou, ele permaneceu quieto por alguns segundos que pareceram eternos. Então, com uma voz calma, mas firme, ele começou a falar sobre sua própria jornada. Contou sobre o avô que o criou com amor e princípios sólidos, sobre as dificuldades financeiras que enfrentaram juntos, sobre as inúmeras vezes em que foi julgado e menosprezado por sua origem humilde. Explicou que escolhia trabalhar na oficina não por necessidade, mas porque aquele lugar o mantinha conectado com suas raízes e o lembrava de onde veio. Daniel também admitiu que inicialmente ficou muito magoado com as palavras de Isabela, mas que logo percebeu que ela era apenas mais uma vítima de um sistema que ensina as pessoas a medirem umas às outras por critérios superficiais. Ele disse que não guardava rancor, mas que apreciava imensamente a coragem dela em voltar para pedir desculpas pessoalmente. Muitas pessoas na posição dela simplesmente ignorariam o ocorrido e seguiriam em frente sem questionar suas atitudes.
O fato de ela estar ali demonstrava pelo menos uma disposição para a mudança. A conversa se estendeu por mais de 1 hora. Isabela fez perguntas sobre a vida de Daniel, demonstrando interesse genuíno em conhecer a pessoa por trás do estereótipo que ela havia criado. Ele compartilhou histórias sobre os desafios de construir empresas do zero, sobre a importância de manter a humildade mesmo com o sucesso e sobre os projetos sociais que desenvolvia através de sua fundação. Isabela se viu fascinada não apenas pelas conquistas profissionais dele, mas principalmente pelos valores que guiavam suas escolhas. Quando ela finalmente se levantou para ir embora, havia algo diferente no ar entre eles. O pedido de desculpas havia sido aceito, mas mais do que isso, uma porta havia se aberto para um entendimento mútuo. Daniel a acompanhou até a porta do escritório e, antes que ela saísse, mencionou que estava organizando uma visita à sua fundação no final de semana para mostrar os projetos aos potenciais investidores. Ele a convidou para participar caso ela tivesse interesse em conhecer o trabalho de perto. Isabela aceitou o convite sem hesitar, sentindo uma mistura de gratidão e curiosidade. O sábado amanheceu ensolarado e Isabela acordou mais cedo do que o habitual, sentindo uma ansiedade diferente daquela que a acompanhava nas últimas semanas. Era uma mistura de nervosismo e expectativa positiva diante da visita à fundação de Daniel. Ela escolheu roupas confortáveis e discretas, já compreendendo que aquele não seria um evento social para impressionar, mas sim uma oportunidade genuína de aprendizado. Durante o café da manhã solitário em seu apartamento luxuoso, Isabela refletiu sobre como sua rotina havia mudado sutilmente desde o incidente na oficina. A fundação ficava em um bairro periférico da cidade, uma região que Isabela jamais havia visitado antes em seus 30 anos de vida. O trajeto até lá foi revelador por si só. Ela observou pela janela do carro as casas simples, as crianças brincando nas ruas de terra batida, os comércios modestos que atendiam às necessidades básicas da comunidade. Era um Brasil que sempre existiu paralelo ao seu mundo, mas que ela escolhera ignorar sistematicamente. A cada quarteirão, sua perspectiva sobre a própria existência privilegiada se expandia dolorosamente. O prédio da fundação era amplo e bem conservado, pintado em tons alegres de amarelo e azul. Na entrada, uma placa informava que aquele era o Instituto Ferreira de Desenvolvimento Social, e Isabela sentiu um aperto no peito ao ler o nome. Daniel a recebeu pessoalmente junto com outros 3 investidores que também haviam sido convidados. Ele estava diferente daquele dia na oficina, usando roupas casuais, mas arrumadas, e sua postura revelava o orgulho genuíno pelo trabalho desenvolvido ali. Seus olhos brilhavam enquanto explicava a missão da instituição. A visita começou pela área de cursos profissionalizantes. Daniel mostrou as salas onde jovens aprendiam mecânica, elétrica, informática e outros ofícios que poderiam garantir sua entrada no mercado de trabalho. Isabela conversou com alguns alunos e ficou impressionada com a determinação deles em construir um futuro melhor, apesar das adversidades. Um rapaz de 17 anos contou que havia abandonado a escola para ajudar a mãe doente, mas que agora conseguia estudar na fundação no período noturno e já tinha uma promessa de emprego. Histórias como aquela se repetiam em cada sala visitada. Na área da biblioteca comunitária, Isabela viu crianças devorando livros com uma fome que ela nunca demonstrara, mesmo tendo acesso ilimitado a qualquer obra que desejasse. Daniel explicou que muitas daquelas crianças não tinham sequer um livro em casa e que aquele espaço representava uma janela para mundos que elas jamais poderiam conhecer de outra forma. Ele mencionou também o programa de reforço escolar que ajudava estudantes com dificuldades acadêmicas, impedindo que abandonassem os estudos prematuramente. O ponto alto da visita foi o espaço dedicado ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.
Ali funcionava um banco de alimentos, um serviço de orientação jurídica gratuita, acompanhamento psicológico e até mesmo um pequeno ambulatório médico. Daniel contou que tudo aquilo começou de forma muito modesta, apenas com ele e 2 amigos distribuindo marmitas nos finais de semana. Com o crescimento de suas empresas, ele pôde expandir significativamente o alcance das ações, mas manteve sempre o mesmo princípio básico de dignidade humana e respeito que o avô lhe ensinara. Isabela estava visivelmente emocionada ao término da visita. Ela, que sempre julgou o valor das pessoas por suas contas bancárias, estava diante de alguém que usava sua riqueza para devolvê-la em forma de oportunidades e dignidade. Durante o lanche servido no final, os investidores discutiram possibilidades de contribuição financeira para expandir os projetos. Isabela, que inicialmente planejava fazer apenas uma doação pontual para aliviar sua culpa, se viu propondo uma parceria de longo prazo entre sua empresa de cosméticos e a fundação. Ela sugeriu criar um programa de capacitação profissional na área de estética e beleza, oferecendo cursos gratuitos para mulheres da comunidade e garantindo encaminhamento para vagas em salões e clínicas parceiras. Além disso, propôs que sua empresa contratasse alguns dos formandos da fundação para trabalhar em sua fábrica, oferecendo salários dignos e oportunidades reais de crescimento. Daniel a observava enquanto ela falava, e pela primeira vez, desde que se conheceram, ele sorriu genuinamente para ela. Aquele sorriso transmitia mais do que aprovação profissional. Havia ali um reconhecimento de que ela estava trilhando um caminho real de transformação. Ao final do dia, quando todos os outros visitantes já haviam partido, Daniel e Isabela permaneceram conversando no jardim da fundação. Eles falaram sobre infâncias completamente opostas, sobre os diferentes significados que o dinheiro tinha em suas vidas e sobre como o privilégio pode ser tanto uma bênção quanto uma prisão. Isabela admitiu que tinha muito a aprender sobre empatia, generosidade e propósito. Daniel, por sua vez, reconheceu que também precisava aprender a não julgar as pessoas tão rapidamente, admitindo que havia presumido que ela nunca reconheceria seus erros. A segunda-feira seguinte marcou o início de uma transformação profunda na vida de Isabela. Ela chegou à sede de sua empresa de cosméticos com uma perspectiva completamente renovada sobre seu papel como líder. Durante anos, ela comandara aquele negócio focada exclusivamente em lucros, market share e expansão territorial, tratando funcionários como números em planilhas de produtividade. Agora, pela primeira vez, ela olhava para os corredores e escritórios, enxergando seres humanos com histórias, necessidades e sonhos individuais que iam muito além de suas funções profissionais. Sua primeira ação foi convocar uma reunião extraordinária com todo o Departamento de Recursos Humanos. Isabela solicitou relatórios detalhados sobre as condições de trabalho oferecidas, os salários praticados em comparação com o mercado, os benefícios disponíveis e, principalmente, os índices de satisfação dos colaboradores. Os números revelaram uma realidade desconfortável. Sua empresa pagava salários medianos, oferecia benefícios mínimos exigidos por lei e apresentava alta rotatividade, especialmente nos cargos operacionais. Ela havia herdado aquela estrutura dos pais e nunca questionara se poderia fazer diferente e melhor. Durante as semanas seguintes, Isabela implementou mudanças significativas que pegaram todos de surpresa. Ela aumentou os salários base da fábrica em 20%. Ampliou o pacote de benefícios, incluindo assistência médica mais abrangente, e criou um programa de participação nos lucros para todos os níveis hierárquicos. Além disso, estabeleceu uma creche na própria empresa para filhos de funcionários e iniciou parcerias com instituições de ensino para oferecer bolsas de estudo. Seus conselheiros alertaram que aquilo impactaria significativamente as margens de lucro,
Mas Isabela estava determinada a provar que sucesso empresarial e responsabilidade social podiam caminhar juntos. A mudança mais simbólica foi sua decisão de passar uma semana por mês trabalhando na linha de produção e em diferentes setores da empresa. Ela queria entender na prática as realidades enfrentadas por cada colaborador. Na primeira semana, trabalhou na embalagem de produtos, uma tarefa repetitiva e fisicamente exigente que a deixou exausta. Conversou com as mulheres que faziam aquilo diariamente e ouviu histórias sobre rotinas difíceis, famílias que dependiam daquele salário e sonhos adiados por falta de oportunidades. Cada conversa era uma aula de humildade que Isabela recebia com o coração cada vez mais aberto. Paralelamente às mudanças na empresa, Isabela começou a se envolver pessoalmente com os projetos da Fundação de Daniel. Ela visitava o Instituto toda semana, não apenas para acompanhar a implementação da parceria firmada, mas porque genuinamente se interessava pelo trabalho desenvolvido. Ela conversava com os alunos dos cursos, ajudava a organizar eventos de arrecadação e até mesmo dava palestras sobre empreendedorismo feminino. Aquelas experiências a conectavam com um senso de propósito que jamais experimentara em décadas focadas apenas em acumular riqueza. A convivência frequente na fundação naturalmente aproximou Isabela e Daniel. Eles começaram a ter conversas mais longas após as reuniões de trabalho, compartilhando não apenas ideias sobre os projetos sociais, mas também aspectos pessoais de suas vidas. Daniel contava histórias engraçadas de sua época de aprendiz de mecânico, quando cometia erros cômicos e era gentilmente corrigido pelo avô. Isabela, por sua vez, começou a falar sobre a solidão que sempre sentiu em meio ao luxo, sobre relacionamentos superficiais baseados em interesse e sobre o vazio de uma vida sem conexões genuínas. Daniel a ouvia sem julgamentos, apenas com uma compreensão empática que Isabela nunca havia encontrado em ninguém. Ele não a tratava como uma vilã por seu passado de arrogância, nem como uma santa por estar tentando mudar. Ele simplesmente a enxergava como um ser humano complexo em processo de evolução, com qualidades e defeitos como qualquer pessoa. Aquela aceitação incondicional era algo novo e profundamente reconfortante para Isabela, que sempre se sentiu pressionada a manter uma fachada de perfeição. Um dia, durante um almoço informal na fundação, após uma reunião particularmente produtiva, Daniel convidou Isabela para conhecer a oficina onde tudo havia começado entre eles, mas dessa vez com outro propósito. Ele queria mostrar a ela o mural que seu avô havia pintado na parede dos fundos, uma obra simples, mas significativa que resumia a filosofia de vida do velho mecânico. Isabela aceitou o convite com curiosidade, sentindo que cada passo daquela jornada revelava novas camadas, tanto de Daniel quanto dela mesma. A oficina estava menos movimentada naquele final de tarde de quinta-feira. A maioria dos mecânicos já havia partido, deixando apenas o barulho suave de ferramentas sendo organizadas e o cheiro característico de óleo e graxa que Isabela agora associava não mais com desprezo, mas com trabalho honesto e dignidade. Daniel a guiou pelos corredores familiares da oficina até os fundos do estabelecimento, onde uma parede inteira se destacava das demais. Ali estava o mural do avô, uma pintura rústica, mas carregada de significado e beleza. O mural retratava uma árvore robusta com raízes profundas e galhos extensos. Nas raízes estavam escritas palavras como humildade, respeito, trabalho e honestidade. Nos galhos havia frutos coloridos onde se lia sucesso, realização, generosidade e legado. No tronco central da árvore, uma frase em letras grandes proclamava a essência daquele ensinamento visual. Nossas raízes determinam nossos frutos e o verdadeiro sucesso está em nunca esquecer de onde viemos. Isabela ficou parada diante daquela imagem por longos minutos,
sentindo as palavras reverberarem profundamente em sua alma. Daniel explicou que o avô pintara aquele mural quando ele tinha apenas 15 anos, logo após um incidente em que o jovem Daniel demonstrara vergonha de sua condição humilde diante de colegas de escola mais abastados. O velho havia passado um final de semana inteiro criando aquela obra e, quando terminou, sentou-se com o neto para uma conversa que mudaria para sempre a perspectiva do garoto sobre o que realmente importava na vida. Ele ensinou que raízes fortes eram infinitamente mais valiosas do que aparências superficiais. Isabela sentiu lágrimas escorrerem enquanto Daniel compartilhava aquela memória. Ela percebeu que havia crescido como uma árvore sem raízes, sustentada artificialmente por estruturas externas de dinheiro e status, mas sem fundações sólidas de valores e princípios que pudessem sustentar frutos verdadeiramente significativos. Pela primeira vez, ela compreendeu que toda sua arrogância e preconceito eram, na verdade, sintomas de um vazio existencial que nenhuma quantidade de dinheiro poderia preencher. Ela estava oca por dentro, e aquela dolorosa descoberta era paradoxalmente libertadora. Daniel ofereceu um lenço para que ela secasse as lágrimas e sugeriu que se sentassem nos velhos bancos de madeira que ficavam em frente ao mural. Ali, naquele espaço simples, mas repleto de significado, eles conversaram por horas sobre valores, propósito e o verdadeiro sentido do sucesso. Isabela admitiu que invejava a clareza de propósito que Daniel demonstrava, a forma como ele equilibrava crescimento profissional com responsabilidade social sem aparente conflito interno. Ela queria aprender a cultivar aquele tipo de integridade em sua própria vida. Daniel compartilhou que também enfrentava dilemas e incertezas constantemente. Ele contou sobre as pressões para expandir seus negócios de forma mais agressiva, sobre investidores que o criticavam por investir tanto em ações sociais em vez de maximizar lucros, e sobre momentos em que duvidava se estava fazendo as escolhas certas. A diferença, ele explicou, era que sempre voltava aos ensinamentos do avô e ao mural como uma bússola moral. Aquelas raízes o mantinham ancorado, mesmo quando as tempestades profissionais ameaçavam derrubá-lo. A conversa naturalmente evoluiu para aspectos mais pessoais de suas vidas. Daniel admitiu que se sentia solitário romanticamente, pois era difícil encontrar alguém que compreendesse seu estilo de vida e seus valores. Muitas mulheres se interessavam por ele devido ao sucesso financeiro, mas poucas, genuinamente, se importavam com a pessoa que ele era além das conquistas materiais. Isabela, por sua vez, confessou que havia tido vários relacionamentos superficiais ao longo dos anos, todos baseados em conveniência social ou interesse mútuo em manter aparências, mas nenhum verdadeiramente profundo ou significativo. Enquanto conversavam sob a luz suave das lâmpadas da oficina, algo sutil, mas poderoso, começou a florescer entre eles. Não era apenas atração física, embora ambos já houvessem notado discretamente a aparência um do outro. Era algo mais profundo e raro, o reconhecimento de duas almas que se complementavam precisamente porque haviam percorrido caminhos opostos até se encontrarem naquele ponto. Daniel via em Isabela uma capacidade de transformação e coragem que o inspirava. Isabela via em Daniel a integridade e o propósito que sempre buscara, sem saber. Quando finalmente se levantaram para partir, já passava das 10 da noite. Daniel acompanhou Isabela até o carro, e antes que ela entrasse, ele segurou gentilmente sua mão por um breve momento. Não foi um gesto romântico ousado, mas sim um toque de reconhecimento mútuo, de respeito e de uma conexão que ambos sentiam crescer, mas ainda não sabiam nomear. Isabela dirigiu para casa com o coração acelerado, não pela ansiedade que a atormentara semanas atrás, mas por uma sensação nova e assustadora. A possibilidade de estar se apaixonando de verdade pela primeira vez na vida. Os dias seguintes
foram de turbulência emocional para Isabela. Ela se pegava pensando em Daniel constantemente, relembrando cada conversa, cada olhar trocado, cada sorriso discreto que ele lhe direcionava. Era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era a paixão superficial e explosiva de seus relacionamentos anteriores, mas algo mais suave e profundo, como raízes crescendo lentamente, mas com força inabalável. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente vagava repetidamente para a oficina, para o mural, para aquele momento em que ele segurou sua mão. Daniel também estava passando por uma transformação interna. Ele sempre fora cuidadoso com seu coração após relacionamentos que terminaram justamente porque as pessoas não conseguiam compreender suas prioridades de vida. Isabela era a última pessoa que ele imaginaria despertar esses sentimentos. Afinal, ela havia sido cruel e preconceituosa em seu primeiro encontro. No entanto, a coragem dela em reconhecer seus erros, a disposição genuína para mudar e a vulnerabilidade que demonstrava quando conversavam haviam criado fissuras em suas defesas emocionais. A fundação se tornara o ponto de encontro natural deles. Isabela havia aumentado significativamente sua frequência de visitas, sempre com a justificativa de acompanhar o desenvolvimento da parceria entre sua empresa e o Instituto. Mas ambos sabiam que aquela não era a única razão. Eles buscavam oportunidades para conversar, para compartilhar ideias, para simplesmente estar na presença um do outro. Os funcionários da fundação já haviam notado a química entre eles e trocavam sorrisos cúmplices quando os viam juntos. Um sábado, Daniel convidou Isabela para acompanhá-lo em uma visita às famílias atendidas pela fundação. Era algo que ele fazia mensalmente, levando cestas básicas e conversando pessoalmente com cada família para entender suas necessidades e desafios. Isabela aceitou imediatamente, ansiosa por compartilhar aquela experiência com ele. Juntos, visitaram casas simples, onde foram recebidos com sorrisos calorosos e gratidão genuína. Isabela viu Daniel interagir com crianças, ouvir com atenção as preocupações de mães sobrecarregadas e oferecer não apenas ajuda material, mas também esperança e dignidade. Durante uma das visitas, uma senhora idosa chamada Dona Maria olhou para Isabela e Daniel juntos e comentou com um sorriso sapiente que eles formavam um casal bonito. O comentário pegou ambos de surpresa, causando um silêncio momentaneamente desconfortável, seguido de risos nervosos. Mas aquela frase simples de Dona Maria plantou uma semente impossível de ignorar. No caminho de volta à fundação, eles conversaram sobre relacionamentos, sobre o que cada um buscava em um parceiro, sobre medos e esperanças. A tensão romântica era palpável no ar. Isabela foi a primeira a ser verdadeiramente corajosa naquele momento. Ela parou o carro em um mirante que dava vista para a cidade iluminada e desligou o motor. Com a voz trêmula, mas determinada, ela admitiu que estava confusa porque nunca havia se sentido daquela forma antes. Disse que pensava nele constantemente, que admirava não apenas seu trabalho, mas principalmente quem ele era como pessoa, e que sentia algo crescendo em seu coração que a assustava e, ao mesmo tempo, a encantava. Ela não sabia exatamente como nomear aquilo, mas sabia que era real e significativo. Daniel ouviu cada palavra com atenção total. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então, com sua honestidade característica, ele admitiu que também havia desenvolvido sentimentos por ela. Disse que havia lutado contra aquilo inicialmente, julgando ser impossível ou inadequado, considerando como se conheceram. Mas quanto mais tempo passavam juntos, mais ele percebia que Isabela não era mais aquela mulher arrogante da oficina. Ela havia se transformado em alguém que ele genuinamente admirava e desejava conhecer ainda mais profundamente. A confissão mútua trouxe um alívio imenso para ambos. Eles conversaram abertamente sobre seus medos.
Isabela temia não ser boa o suficiente, que seus anos de arrogância e egoísmo houvessem corrompido permanentemente sua capacidade de amar de forma saudável. Daniel temia que as diferenças em suas histórias de vida criassem obstáculos intransponíveis no futuro. Porém, ao compartilharem essas vulnerabilidades, eles perceberam que o reconhecimento honesto desses medos já era um passo importante para superá-los. Não havia garantias, mas havia uma disposição genuína de ambos os lados para tentar construir algo real. Quando finalmente voltaram para casa naquela noite, já não eram apenas dois indivíduos que se respeitavam profissionalmente. Eram duas pessoas, no início de uma jornada romântica, conscientes dos desafios, mas esperançosas quanto às possibilidades. Isabela dormiu com um sorriso no rosto, sentindo pela primeira vez em sua vida que havia encontrado alguém que a enxergava verdadeiramente e ainda assim escolhia estar ao seu lado. Daniel, por sua vez, agradeceu em silêncio ao avô, como se de alguma forma o velho soubesse que aquela conexão improvável estava prestes a florescer. Os meses seguintes foram de descobertas constantes para Isabela e Daniel. Eles oficializaram o relacionamento de forma simples e discreta, sem grandes anúncios ou eventos pomposos. Para Isabela, aquilo representava uma ruptura significativa com seu passado, quando cada aspecto de sua vida precisava ser ostentado e validado socialmente. Agora, ela encontrava conforto e alegria na intimidade genuína de um relacionamento baseado em valores compartilhados e respeito mútuo. Eles se viam regularmente, equilibrando compromissos profissionais com momentos de qualidade juntos. Daniel apresentou Isabela ao seu círculo de amigos próximos, pessoas simples e autênticas que o conheciam desde a adolescência. No início, Isabela se sentiu deslocada naquele ambiente tão diferente dos eventos sociais elegantes que estava acostumada a frequentar. Eles se reuniam em churrascos despretensiosos, jogavam baralho, conversavam sobre futebol e problemas cotidianos. Não havia ostentação, competição social ou conversas vazias sobre status. Era refrescante e, ao mesmo tempo, desafiador para alguém que havia passado a vida inteira performando papéis sociais. Isabela, por sua vez, apresentou Daniel ao seu mundo corporativo e social. As reações foram mistas e reveladoras. Alguns dos contatos empresariais de Isabela o receberam com genuíno interesse, impressionados com suas realizações profissionais e trabalho social. Outros, no entanto, demonstraram nivelado preconceito de classe, fazendo comentários sutis sobre suas origens humildes ou tratando-o com condescendência. Isabela ficou furiosa, testemunhando o mesmo tipo de atitude que ela própria havia demonstrado meses antes. Ela defendeu Daniel abertamente, não se importando em romper relações com pessoas que demonstravam valores que ela não mais compartilhava. O relacionamento também trouxe desafios práticos. Eles vinham de mundos muito diferentes e precisavam aprender a navegar essas diferenças. Isabela estava acostumada a restaurantes caros e viagens de luxo, enquanto Daniel preferia programas simples e significativos. Eles encontraram um equilíbrio, alternando entre experiências de ambos os mundos. Isabela aprendeu a apreciar piqueniques em parques públicos e jantares caseiros. Daniel, por sua vez, permitiu-se ocasionalmente desfrutar de algumas experiências mais sofisticadas que Isabela adorava compartilhar com ele. Mais importante do que as atividades que faziam juntos era a forma como cresciam um ao lado do outro. Daniel ajudava Isabela a se manter conectada com a realidade, além de sua bolha de privilégio, lembrando-a constantemente das responsabilidades que vinham com a riqueza. E Isabela, por sua vez, ajudava Daniel a sonhar maior com os projetos da fundação, usando sua experiência empresarial para estruturar expansões sustentáveis e impactantes.
Eles se complementavam de maneiras que nenhum deles havia antecipado, cada um trazendo perspectivas únicas que enriqueciam o outro. A família também era um aspecto importante a ser navegado. Os pais de Isabela, que viviam em outro estado e visitavam-na raramente, ficaram inicialmente chocados quando souberam do relacionamento. Eles haviam presumido que ela se casaria com alguém da mesma classe social, de preferência um herdeiro de outra empresa importante. A mãe de Isabela deixou claro seu desapontamento durante uma ligação telefônica tensa, questionando se a filha havia enlouquecido ao se envolver com um mecânico. Isabela, no entanto, defendeu Daniel com veemência, explicando que ele era muito mais do que eles presumiam e que ela não toleraria desrespeito. Daniel não tinha família próxima, além de alguns primos distantes, mas tinha amigos que eram como irmãos. Eles receberam Isabela com cautela inicial, lembrando-se da história de como ela e Daniel se conheceram. Porém, ao observarem a genuína transformação dela e a forma carinhosa como tratava Daniel, gradualmente abriram seus corações. Havia algo profundamente comovente em testemunhar duas pessoas de mundos tão diferentes encontrarem terreno comum no amor e no respeito mútuo. Um dos momentos mais significativos do relacionamento aconteceu quando Daniel levou Isabela para visitar o túmulo do avô em um pequeno cemitério na periferia da cidade. Ali, diante daquela lápide simples, ele contou histórias sobre o homem que o criou e formou seu caráter. Isabela colocou flores na sepultura e fez uma promessa silenciosa de honrar a memória daquele homem, vivendo de acordo com os valores que ele ensinou. Naquele momento, ela percebeu que se apaixonara não apenas por Daniel, mas também pelo legado de bondade e integridade que ele carregava. Nenhum relacionamento está imune a dificuldades, e Isabela e Daniel logo descobririam que o amor verdadeiro é testado não apenas nos momentos de alegria, mas principalmente nas tempestades. O primeiro grande desafio surgiu quando a empresa de Isabela enfrentou uma crise financeira inesperada. Um de seus principais fornecedores havia quebrado, comprometendo a produção, e simultaneamente um concorrente lançou uma campanha agressiva que estava capturando significativa participação de mercado. As reformas e melhorias que Isabela implementara, embora moralmente corretas, haviam reduzido as margens de lucro justamente quando a empresa precisava de recursos para enfrentar a crise. A pressão era imensa. Conselheiros sugeriam que ela revertesse as melhorias trabalhistas implementadas, reduzisse salários e benefícios para preservar a saúde financeira da empresa. Isabela passou noites sem dormir, dividida entre seus novos valores e a responsabilidade de manter o negócio funcionando. Ela se sentia tentada a tomar o caminho mais fácil, mas sabia que aquilo significaria trair tudo o que havia aprendido nos últimos meses. O estresse estava afetando sua saúde e também seu relacionamento com Daniel, que via sua parceira cada vez mais distante e angustiada. Daniel ofereceu apoio emocional constante, mas também desafiou Isabela a encontrar soluções criativas que não comprometessem seus valores. Eles passavam horas discutindo estratégias, analisando números e explorando alternativas. Daniel, com sua experiência em transformar negócios difíceis em sucessos, trouxe perspectivas valiosas. Ele a ajudou a identificar ineficiências operacionais que poderiam ser corrigidas, sugeriu parcerias estratégicas que ela não havia considerado e a encorajou a ser transparente com os funcionários sobre os desafios enfrentados. Isabela decidiu tomar uma decisão arriscada, mas alinhada com seus novos princípios. Em vez de cortar benefícios, ela convocou uma assembleia geral com todos os funcionários e apresentou honestamente a situação da empresa. Pediu colaboração para atravessar aquele período difícil,
prometendo que não haveria demissões se todos trabalhassem juntos para aumentar a eficiência e a qualidade dos produtos. A resposta foi surpreendente. Os funcionários, sentindo-se respeitados e valorizados, se mobilizaram de forma extraordinária. Surgiram ideias inovadoras, melhoria de processos e um senso de propósito coletivo que transformou o ambiente de trabalho. A estratégia funcionou melhor do que Isabela ousara esperar. Em poucos meses, a empresa não apenas superou a crise, como emergiu ainda mais forte. A qualidade dos produtos melhorou significativamente devido ao engajamento dos funcionários, e isso se refletiu em reconhecimento do mercado e crescimento das vendas. Isabela aprendeu uma lição valiosa. Liderar com integridade não era apenas a coisa certa a fazer moralmente, mas também poderia ser uma estratégia empresarial bem-sucedida a longo prazo. Daniel esteve ao seu lado durante toda aquela tempestade, provando ser não apenas um parceiro romântico, mas também um verdadeiro companheiro de vida. O próximo desafio foi de natureza diferente e atingiu diretamente Daniel. Sua empresa de tecnologia automotiva recebeu uma proposta de aquisição de um conglomerado internacional por um valor absurdamente alto. Era uma oportunidade financeira transformadora que multiplicaria sua riqueza várias vezes. No entanto, havia uma condição. A empresa compradora não tinha interesse em manter os projetos sociais e as práticas de responsabilidade que Daniel havia estabelecido. Eles queriam apenas a tecnologia e as patentes, descartando tudo que tornava aquela empresa especial além dos lucros. Daniel ficou profundamente dividido. Aquela quantia de dinheiro permitiria expandir exponencialmente os projetos da fundação, ajudando milhares de pessoas adicionais. Por outro lado, significaria abandonar os funcionários que confiaram nele e trair os princípios que sempre guiaram seus negócios. Ele conversou longamente com Isabela sobre aquele dilema moral. Ela, que meses antes teria aconselhado sem hesitar que ele aceitasse o dinheiro, agora o encorajava a seguir seu coração e seus valores, mesmo que isso significasse recusar uma fortuna. Após semanas de reflexão agonizante, Daniel recusou a proposta. Ele decidiu que não venderia sua integridade por nenhuma quantia de dinheiro. Aquela decisão solidificou ainda mais a relação entre ele e Isabela. Eles haviam se provado mutuamente durante tempestades reais, não apenas nos momentos fáceis e românticos. Haviam demonstrado que seus valores eram genuínos e que estavam comprometidos em viver de acordo com eles, mesmo quando era difícil. Aquela experiência transformou o relacionamento de algo promissor em algo verdadeiramente sólido e duradouro. Os desafios enfrentados juntos revelaram aspectos profundos de suas personalidades. Isabela descobriu uma resiliência e criatividade que não sabia possuir quando teve que liderar sua empresa através da crise sem comprometer seus valores. Daniel confirmou que sua integridade não era apenas uma postura para momentos fáceis, mas sim uma fundação inabalável de quem ele era. Ambos cresceram individualmente e como casal, aprendendo que o amor verdadeiro não significa ausência de dificuldades, mas sim a presença constante de parceria, apoio e compromisso mútuo para superá-las juntos. Um ano havia passado desde aquele dia fatídico na oficina, quando Isabela proferiu palavras cruéis que acabaram transformando completamente sua vida. Ela acordou naquela manhã de terça-feira com o coração cheio de gratidão e reflexão. Era impossível não comparar a mulher que ela era agora com aquela que estacionara seu Mercedes com arrogância em frente à oficina. As mudanças não eram apenas externas ou performáticas, mas profundas e reais. Ela havia se tornado uma pessoa fundamentalmente diferente, e pela primeira vez em sua vida, ela genuinamente gostava de quem via no espelho. A empresa de cosméticos estava prosperando sob sua nova filosofia de liderança.
Os funcionários eram mais engajados e produtivos. A qualidade dos produtos havia alcançado patamares inéditos e, paradoxalmente, os lucros eram maiores do que nunca, provando que sucesso financeiro e responsabilidade social não apenas podiam coexistir, mas se fortaleciam mutuamente. Isabela havia se tornado uma referência em liderança humanizada, sendo convidada para palestrar em universidades e eventos empresariais sobre sua jornada de transformação. A parceria entre sua empresa e a Fundação de Daniel havia expandido significativamente. Centenas de mulheres já haviam sido capacitadas nos cursos de estética e beleza, e muitas delas agora trabalhavam formal e dignamente em salões ou haviam aberto seus próprios negócios. Isabela acompanhava pessoalmente o progresso de muitas dessas mulheres, conhecendo suas histórias, celebrando suas conquistas e oferecendo mentoria quando solicitada. Aquelas conexões humanas reais eram infinitamente mais gratificantes do que qualquer conquista material que ela havia acumulado no passado. Daniel, por sua vez, havia expandido seus negócios sem comprometer seus valores. A empresa de tecnologia automotiva estava desenvolvendo soluções sustentáveis que prometiam revolucionar a indústria, e ele havia recebido diversos prêmios por sua contribuição à inovação tecnológica e responsabilidade social. A oficina, aquele lugar onde tudo começou, continuava operando e Daniel ainda passava algumas horas lá toda semana, mantendo-se conectado com suas raízes como o avô havia ensinado. O mural na parede dos fundos permanecia como um lembrete constante dos valores que guiavam todas as suas decisões. A relação entre Isabela e Daniel havia amadurecido lindamente. Eles não eram apenas namorados, eram verdadeiros parceiros de vida que se apoiavam mutuamente em todas as áreas. Haviam aprendido a navegar suas diferenças com respeito e amor, criando uma dinâmica única que honrava ambas suas histórias enquanto construíam um futuro compartilhado. As famílias, apesar de algumas reservas iniciais, gradualmente haviam aceitado o relacionamento ao testemunhar a genuína felicidade e o crescimento mútuo que ele proporcionava. Numa tarde especial, Daniel convidou Isabela para um jantar na oficina, o lugar onde suas vidas se cruzaram de forma tão dramática. Quando ela chegou, ficou surpresa ao ver o espaço transformado. As ferramentas haviam sido temporariamente removidas, luzes decorativas criavam uma atmosfera mágica, e uma mesa elegante estava preparada bem em frente ao mural do avô. Era uma mistura perfeita dos dois mundos deles. A simplicidade significativa que Daniel valorizava, combinada com a elegância que Isabela apreciava. Durante o jantar preparado por um chefe contratado especialmente para a ocasião, eles relembraram toda a jornada percorrida desde aquele primeiro encontro desastroso. Riram das circunstâncias absurdas, emocionaram-se ao reconhecer o quanto haviam crescido e agradeceram pela transformação que aquele conflito inicial acabou gerando. Isabela admitiu que, de forma estranha, era grata por ter cometido aquele erro terrível, pois foi o catalisador que a forçou a confrontar quem ela realmente era e tomar a decisão de se tornar alguém melhor. Quando a sobremesa foi servida, Daniel se levantou e caminhou até ficar de joelhos diante de Isabela. Com os olhos brilhando de emoção, ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas belíssimo. Não era o maior ou mais ostensivo diamante disponível, mas tinha um design delicado e significativo que capturava perfeitamente a essência do relacionamento deles. Daniel, com a voz embargada, disse que ela havia se tornado sua melhor amiga, sua inspiração e o amor de sua vida. Ele pediu que ela se casasse com ele, não apesar de suas diferenças, mas celebrando-as. Isabela, com lágrimas escorrendo livremente, disse sim, sem hesitação. Eles se abraçaram diante do mural, aquela árvore pintada pelo avô de Daniel, testemunhando o momento em que duas vidas se uniam oficialmente.
era um círculo perfeito, do conflito à transformação, da transformação ao amor, do amor ao compromisso. A vida havia mostrado a ambos que, às vezes, os maiores erros podem se transformar nas maiores bênçãos quando abraçados com coragem, humildade e disposição genuína para crescer. Meses depois, eles se casaram numa cerimônia que refletia perfeitamente quem eram como casal. Metade dos convidados vinham do mundo corporativo e social de Isabela. A outra metade eram os amigos humildes e famílias atendidas pela fundação de Daniel. Não houve divisões ou separações entre os grupos, mas sim uma celebração genuína da união que transcendia classes sociais. O discurso mais emocionante foi feito por Dona Maria, aquela senhora idosa que primeiro sugeriu que eles formavam um casal bonito. Ela falou sobre amor verdadeiro, aquele que transforma e eleva. Isabela e Daniel construíram uma vida juntos baseada nos valores que os uniram. Eles expandiram os projetos sociais, criaram mais oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade e se tornaram exemplos vivos de que mudança genuína é possível. Isabela nunca esqueceu de onde veio, nem dos erros que cometeu. Ela os carregava como lembretes constantes da vigilância necessária para não regredir aos velhos padrões. Daniel continuou sendo o homem íntegro que sempre foi, agora com uma parceira que compartilhava plenamente sua visão de mundo. Anos depois, quando lhes perguntavam sobre o segredo de um relacionamento bem-sucedido entre pessoas de origens tão diferentes, eles sempre respondiam a mesma coisa. Não se tratava de ignorar as diferenças, mas de permitir que elas os enriquecessem mutuamente. Tratava-se de valores compartilhados, respeito profundo e o compromisso diário de escolher o crescimento sobre o conforto da estagnação. A história deles não era sobre um final feliz perfeito e sem conflitos, mas sobre duas pessoas imperfeitas que escolheram crescer juntas, apoiando-se mutuamente na jornada constante de se tornarem versões melhores de si mesmas. E assim, daquele grito carregado de arrogância numa oficina simples, nasceu um amor verdadeiro que transformou não apenas duas vidas, mas centenas de outras tocadas pelos projetos que construíram juntos. Isabela aprendeu que verdadeira riqueza não se mede por saldos bancários, mas pela profundidade das conexões humanas e pelo impacto positivo que deixamos no mundo. Daniel confirmou que permanecer fiel aos próprios valores, mesmo quando difícil, eventualmente atrai pessoas igualmente comprometidas com a integridade. E juntos, eles viveram não um conto de fadas irreal, mas uma história real de amor, crescimento e propósito compartilhado. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.